Eu te louvo, Deus, em especial esta noite, Deus, pela vida da minha esposa, que há tanto tempo já compartilha comigo em um casamento, Deus, de uma comunhão tão íntima, tão prazerosa, Deus. Obrigado, Jesus, pela vida dela. Obrigado, Jesus, pelos 32 anos que estamos juntos já. Obrigado, Deus, 3. Obrigado pelos 2 filhos, Deus. Obrigado por tudo que tu tens feito por nós, para nós e através de nós. Usa a vida dela esta noite, Deus, para edificar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, nos dar um norte, nos dar um rumo, para que possamos, Deus, sair daqui esta noite, Deus, com a tua palavra guardada em nossos corações, que possamos ser essa noite, o que a tua Bíblia diz, uma terra fértil, no nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Eu queria que você não pode sair do seu lugar, você não pode cumprimentar o seu irmão, né? Era uma coisa que nós tínhamos o hábito de fazer, né? Era gostoso, né? Mas você pode se colocar em pé e dizer para o seu irmão, olhe para cada um deles e se alegre com a presença dele. Diga, eu estou feliz porque você está aqui. Claro, Senhor. Amém? Porque se estão aqui, é porque não estão doentes. Amém? Puderam estar presentes, pode sentar. Puderam estar presente na casa do Senhor, buscando o Senhor, pedindo ao Senhor que a glória dele, a Shekinah dele, venha até nós essa noite. Que nós possamos adorar o Senhor de uma maneira diferente. Que nós possamos tocar o coração de Deus e que Ele olhe para nós, para que nós possamos sair daqui nessa noite transformados, alegres, cheios da presença de Deus. Amém? Como é bom ter você aqui. E você que não pode estar aqui essa noite, recebe o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso amor do Ministério Aliança. Nós amamos vocês, esperamos que tudo isso logo termine para que você possa voltar a estar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Sintam-se abraçados por nós. Amém? Glória a Deus. Tenho estudado um pouquinho, irmãos, o livro de Atos. E cada vez que eu estudo, eu me apaixono mais ainda pelos os crentes daquela época. Eu fico pedindo a Deus, pedindo ao Senhor para que me dê só um pouquinho. Amém, irmão? Obrigada. Só um pouquinho da força do que esses homens e mulheres de Deus tinham. Da garra, da perseverança, do prazer de estar na presença do Senhor, da busca incansáveis que eles tinham de estar buscando o Senhor. E hoje nós vamos falar de um texto muito conhecido. Todos nós já estudamos, já lemos, já ouvimos pregações a respeito desses 2 adoradores. De quem será que eu estou falando, irmãos? Paulo e Silas, os verdadeiros adoradores, que têm muito a nos ensinar. Então, para sua Bíblia comigo, lá em Atos 16. Amém? A partir do versículo 22. Que Deus possa estar falando ao nosso coração de uma maneira especial nessa noite. Que nós possamos abrir o nosso entendimento para que esse texto não seja somente um texto de um livro qualquer, mas sim a palavra de Deus sendo ministrada a nós. E diz assim, a partir do versículo 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara.
E depois lhe deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriu-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E o carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxou-o da espada e ia se suicidar-se, dispondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele pregaram a palavra de Deus a todos a sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões das açoites. A seguir foi eles batizado, e todos todos os seus. Então levantou-se para a sua própria casa. Ele pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Queridos, nesse texto eu aprendo que a tribulação, ela não pode nos tirar do propósito. Gente, esses dois, eles tinham um propósito, eles foram chamados para libertar, para pregar o evangelho em uma cidade. E chegando lá, eles encontraram resistência. Nem todos aceitaram a palavra de Deus, nem todos aceitaram o que eles ministravam, que era o caminho de Jesus, que era falar daquele que morreu por mim e por você, que é falar do amor de Deus, que é falar da cruz. Tentando colocar na cabeça daquele povo que há um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo, que não há outro caminho a não ser Ele. E eles estavam lá, mas o povo não quis saber, e se reuniram e foram contra eles. Primeiro rasgaram as suas vestes, depois pegaram uma vara e começaram a bater neles. Gente, eu quando eu era criança, pequena, lá em Santa Cristina do Pinhal, lá no interior de Taquara, Parobé, a minha mãe, ela tinha um corredor assim, ó, de vara de marmelo, plantado. Gente, quando ela resolvia me bater com aquilo, meu Deus, ela aprontava, tá? Não apanhava inocente, não. Apanhava porque aprontava. Mas doía, porque aquela vara, ela não se quebrava. Gente, eu ficava com as pernas riscadinhas daquilo, chegava a ficar vergão. Mas ela dava com vontade, mas eu também aprontava com vontade, né? E aí um dia eu estava sentada na porta, da minha porta, eu vi aquilo de fora a fora, assim, ó, aquilo plantado. Gente, nunca mais cresceu vara ali. Quando eu via que aquilo ia crescer, eu ia lá e cortava tudo. Tudo para não deixar crescer, porque eu preferia apanhar com qualquer outra coisa, menos com a tal vara, né? Então, Paulo e Silas foram açoitados com vara. Gente, eles sofreram pelo evangelho. E nada disso fez com que eles perdessem o propósito de ministrar a palavra de Deus. Hoje nós estamos passando por uma crise mundial, né? Esse bichinho que anda por aí querendo pegar a todos. Mas não esqueçam Jesus, não esqueçam que Jesus está nisso. Eu creio que há um propósito para tudo isso. Há um propósito, eu creio que Deus quer chamar a nós
para junto dele. Nada é em vão. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Então o Senhor está vendo sim o que está passando. O Senhor está vendo as lutas. O Senhor está vendo a tribulação. Tem gente que já perdeu seus entes queridos. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Maior é Deus. Aqueles que partiram, tudo estava no propósito de Deus. Um vírus não pode ser maior que o Deus que nós servimos. Porque então, se esse vírus for maior que Deus, então nós estamos servindo o Deus errado. Nós estamos servindo Jesus errado. Nós devíamos servir o Deus vírus. Jesus é o maior. Você imagina você ali adorando um Deus vírus. Porque muitos estão fazendo desse vírus maior que Jesus. Claro que nós temos que sim fazer a nossa parte, usar as máscaras, fazer aquilo que é permitido a nós fazer, aquilo que é nosso dever de fazer. Mas lembre-se, o Senhor é o autor da vida. O Senhor é o dono da vida, Ele que te deu o sopro. E tudo isso um dia vai passar. Mas o que nós precisamos é continuar firme no propósito do Senhor. Não importa as lutas e as tribulações, nós precisamos nos manter. Gente, depois deles serem açoitados, eles disseram para o não é que nem a prisão hoje. Claro que a prisão aqui já é difícil, né? Tu imagina naquela época. Eles quis botar no interior da prisão. Gente, tudo é coisa de nojeira tinha lá. Sem falar de que amarraram eles, diz que colocaram no tronco. Você sabe como é que era um tronco naquela época? É assim, ó. Deita de costa, certo? E eles colocam as pernas da pessoa. Aqui tem um corte, aqui tem outro. Eles botam as pernas assim, tá? E vai outro por cima assim, ó. Ficam esticadas. Chega um determinado tempo, os músculos, os nervos da perna começam a puxar, começam a doer. Duro era o castigo deles por pregar o evangelho. Hoje nós podemos pregar o evangelho livremente. Não é proibido. Hoje nós podemos vir à casa do Senhor livremente, não é proibido. Mas o problema é que, como eu disse, eu queria ter um pouco da força de vontade deles. Eles não se abalavam. A Bíblia diz que Paulo e Silas ainda continuavam adorando. Eles continuavam, gente, eles não começaram a adorar porque a tribulação tinha chegado até eles. Diferente de nós que só lembramos de orar e buscar a Deus quando a tribulação chega. Eles continuaram. Gente, como nós precisamos continuar a orar e a buscar e a nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Como nós necessitamos dessa presença do Senhor. Como nós necessitamos de acordar pela manhã e dizer: Senhor, sê comigo hoje. Paulo e Silas, eles respiravam Jesus. Sabe por que eles respiravam Jesus? Porque eles realmente amavam Jesus. Nós amamos Jesus pelaquilo que Ele pode nos dar. Eles amaram pelaquilo que Deus deu, que foi a vida eterna.
Quando nós começarmos a entender que nós precisamos amar o Senhor pelaquilo que Ele já fez por nós, tudo vai mudar em nossas vidas. Esse Jesus é que nós temos que ter. Respirar Jesus. Antigamente diziam que, e até hoje dizem que, alguns que buscam Jesus verdadeiramente, que respiram Jesus, eles chamam de crentes fanáticos. Amém, irmãos? Que nós possamos fazer parte desses crentes fanáticos, porque esses crentes fanáticos fazem a mudança. Esses crentes fanáticos têm algo especial dentro deles. É esses crentes que nós precisamos ser. Os fanáticos, igual Paulo e Silas. Mateus 22, 37, nos ensina qual é o propósito que nós estamos nessa terra. Todos nós temos um propósito. Começamos a falar sobre propósito. Paulo e Silas foram para aquela cidade que eles tinham um propósito. Mas o propósito na vida deles se cumpriram quando eles entenderam qual era o propósito deles. O propósito é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Cumprimos o propósito do Senhor quando isso está firmado dentro de nós. Quando nós verdadeiramente amamos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Veja quem era Paulo. Cara, eu ministrei da outra vez. Ele ficava assistindo Estevão ser morto. Ele perseguia os cristãos. E Deus veio e encheu ele do Espírito Santo. É esse Espírito Santo. É isso que nós precisamos ter. A ponto de que quando eles adoravam, quando eles estavam lá na prisão adorando, continuando adorando, porque eles não começaram, eles continuaram adorando. Houve o quê? A manifestação da glória de Deus. Aleluia! Digam amém comigo. Faça alguma coisa. Concorde, bate palma, pule, grite. Mas faz a Shekinah do Senhor descer até você. Deixa a Shekinah vir, pare. Às vezes nós queremos adorar o Senhor só com o nosso raciocínio. Não. Deixa Ele te encher. Deixa a glória de Deus descer. Clame por Ele. Seja cheio. Tem um louvor que eu amo muito que diz: derrama a tua Shekinah sobre nós. Sabe? Muda. Quando Deus vem, muda o ambiente. As coisas começam a ser transformadas. Quando Deus desceu naquele lugar, naquele ambiente, a atmosfera mudou. O peso saiu. A ponto do carcereiro olhar e ficar trêmulo. Gente, quando nós verdadeiramente conseguimos tocar no coração de Deus com a nossa adoração, Ele vem. Nós mudamos o lugar, o ambiente onde nós estamos. Davi, quando era chamado para tocar a harpa, quando ele entoava canções ao Senhor Jesus, o inferno batia em retirada. Porque o peso da glória era maior do que as trevas. Olha que tremendo, que revelação, gente. E Davi não tinha o Espírito Santo
permanente. Nós temos. E o que nós fizemos com ele? Onde é que nós colocamos o Espírito Santo? Como nós temos que ler a Bíblia, como que nós temos que aprender a buscar o Senhor. E como que eu vou aprender? É lendo, é buscando, é me entregando, é acreditando. Isso aqui não são fábulas. Se está aqui é porque é útil, é verdadeiro. É verdadeiro. O Jesus que nós servimos é o mesmo que eles. O Deus que nós servimos é o mesmo que se apresentava a eles. Porque muitas vezes nós não conseguimos mudar as situações da nossa casa. Eu vou contar algo particular. Passei algumas lutas, todo mundo sabe que o meu paizinho veio morar comigo. E foi difícil a adaptação, enfim, foi bem difícil. Todas as noites. Ele não dormia. Ele passava dia e noite caminhando, e eu atrás dele. No fim eu estava começando a ficar estressada. Eu dizia: Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, eu quero ficar com meu pai. A tua palavra diz que eu tenho que honrar, mas eu não vou conseguir. Ele até fugiu um dia. Pegou o rumo e foi. E eu atrás, com meio pulmão correndo atrás. Alcancei. E eu disse: não, tá errado. Tá errado isso aí. Eu comecei a orar. Todo dia, eu vou lá, eu pego na mão dele. Ele mesmo já, quando eu tampo ele já pega na minha mão, eu já sei, vamos orar. Gente, ele está acordando de manhã. Para quem não dormia. Porque o inferno tem que sair. Não posso deixar uma coisa dessa me atribular. Ele está calmo. Atrapalhado, lógico, por causa da doença. Meu pai estava vendo vultos. Que isso? Não, aqui não. Se adorar e a buscar o Senhor. Glória a Deus. Amém? Então Davi mexia no coração de Deus. Por isso que Davi é o segundo coração de Deus. Porque ele sabia tocar. Mas eram os louvores que Davi cantava, era a letra? Não, querido, eram as atitudes dele do dia a dia. A adoração que saía da boca dele era um acrescento. Porque a adoração verdadeira estava no coração de Davi. A adoração verdadeira estava no coração de Silas e de Paulo. Entende? Essa é a adoração que nós temos que buscar. Não deixar as tribulações ser maior que Deus. Nunca as tribulações podem ser maior que Deus. Nunca. Porque a palavra de Deus diz que Ele não daria algo que nós não pudéssemos suportar, carregar. Ele não te dá algo que tu não aguente carregar. Ele não permite. Ele não permite. Entenda isso, meus irmãos. Se você está passando por luta, seja ela qual for, entenda que Deus está contigo. Ele está ali. Vai passar. O bom é que vai passar. Só permaneça adorador. Não reclame, não murmure. Não murmure. Aprenda a adorar. Perdão. Amém? Quem entende o propósito não foge da tribulação, mas permanece na obediência. Gente, ali diz o texto que quando deu aquele terremoto, as portas das cadeias se abriram. Ô, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Se eu tô presa, as portas da cadeia se abrem, qual seria a minha atitude?
Exatamente, como dizia na minha terra, ó, cravar o dedão. Se mandar. Nem olhar para trás. Se me pegar, me pegar. E se não me pegar, ir embora. Eles tinham tanta certeza do propósito deles que eles ficaram sentados, adorando. Nem se mexeram. Olha a intimidade deles. Ficaram lá, as portas se abriram. Obediência. Eles sabiam que o propósito não tinha se cumprido. O propósito deles não tinha se cumprido. Aquilo era um agir de Deus para chamar a atenção daqueles que estavam de fora. Não era para provar para Silas e para Paulo que Deus estava com eles, mas sim para mostrar para os de fora que Deus estava com eles. A ponto que o carcereiro já ia se suicidar. Ah, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O cara bateu. O cara prendeu eles. Colocou eles no tronco. Eles ainda vão orar pelo cara? Eu ia dizer, te mata mesmo. Nós, seres humanos, temos o quê? O instinto de quê? De vingança. De matar. E eles ficaram lá e disseram, não te faça mal nenhum, porque nós aqui todos estamos. Nós estamos aqui porque Deus ainda não disse que era para nós ir. Sabe por que Deus não disse para nós ir? Porque o propósito de Deus é você, carcereiro. Quando o carcereiro olhou, trêmulo, pensou, meu Deus, o que aconteceu? Ele viu que era o poder de Deus. Quantas vezes você passou por algumas tribulações e você sentiu Deus fazendo? Amém? Gente, isso não tem que ser uma memória, isso tem que ser uma coisa constante na nossa vida. O problema é que nós não buscamos a Deus a ponto de ser constante. Deus ainda pode fazer os mesmos milagres. Deus ainda pode fazer terremoto. Então, o pastor conta que lá em Goiás, já há tempo, estão orando para que uma potestade, vamos dizer assim, caia. Estão orando. Já está dando os sinais. Porque a oração do justo pode muito ser feita. E vai cair. Nós também temos um propósito de orar. Todos nós temos uma potestade para que caia. Então vamos nos unir em oração. Vamos clamar pelo Espírito Santo. Para que o céu de bronze se abra. E a glória de Deus venha se manifestar nessa cidade. Na cidade de Canelinha. De São José. Amém? Então não deixa a tribulação, gente, te tirar do propósito. Tem gente que não está vindo no culto porque tem medo do vírus. Gente, não tem que ter medo de vírus, tem que ter medo daquele que te dá a vida, que é Deus. Tem que temer a Ele. Tem que temer a Deus. Lembrando que quando eles ficaram dentro do cárcere, tudo mudou. A obediência deles gerou uma consequência. A nossa obediência, ela gera uma consequência. A nossa desobediência gera outra consequência. A obediência deles gerou o quê? A salvação do carcereiro. E da família do carcereiro. A Bíblia não relata quantas pessoas foi, mas foi consequência da obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós salvamos vidas. Quando nós desobedecemos a Deus,
nós levamos morte para a casa das pessoas. Eles poderiam ter levado, Paulo e Silas poderiam ter levado morte. Eles iam responder pelo sangue da família, do carcereiro e da família dele. Se eles fogem, o resultado seria outro. Perante Deus, ele ia mostrar as mãos e Deus ia dizer: há sangue nas mãos de vocês. Porque eu dei a oportunidade de vocês salvarem o carcereiro e a família deles. E vocês não quiseram. Aí isso me faz lembrar do segundo mandamento do Senhor que está lá em Mateus 22:39, que diz assim, ó: ama teu próximo como a ti mesmo. Querido, se o céu foi feito para você, você que já conhece o Senhor, você que já lê a Bíblia, já entendeu, foi feito para os outros também. E vai depender das tuas atitudes. Vai depender da tua obediência. Vai depender de como você vai reagir às tribulações que vêm até você. Tudo vai depender de você. O manifesto do Senhor vai depender de como você vai se entregar ao Senhor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não ame de boca, mas ame de ações. Não ame de dizer, mas ame verdadeiramente. Às vezes vemos um irmão pecar, e ao invés de nós chamarmos para conversar e dizer, olha, não, nós tesouramos eles. Nós falamos mal deles. E a palavra de Deus diz que contenda não é do Senhor. Às vezes nós vemos situações que nós, como irmãos, podemos desvirtuar e não fizemos. Deixamos a coisa rolar, para que, como se queremos que o circo pegue fogo. Onde está a misericórdia? Onde está o amor ao próximo que Jesus diz? É que nem Paulo diz, o bem que eu quero, eu não faço. Ah, mas o mal, esse sim eu sei fazer. É isso que nós temos que riscar da nossa vida. Sabe? Deixar o bem fluir em nós. Deixar o Espírito Santo nos dominar. Aquele que não é dominado pelo Espírito Santo é dominado pelo outro. Não é verdade? É pelas influências. Quem está te influenciando mais? Pare para pensar. O mundo ou Deus? Onde é a tua influência? Quem tem te guardado? O mundo ou Deus? Paulo e Silas sabiam que quem guardava eles era Deus. Tanto é que quando Paulo ia partir para a glória, ele já sabia. Só está próximo, estou indo, né? Estou guardando a fé. Estou indo para Jesus. Tão bom, tão grande era a intimidade de Paulo com Deus. Mas o que nos impede de ter essa intimidade com o Senhor? Eu não sei você, mas eu é preguiça. Preguiça espiritual. Preguiça de realmente ficar ali, ó, dizer, Senhor, fica comigo aqui. Preguiça de mudar a tua rotina. Sabe, às vezes nós não queremos abrir mão das coisas. É doído abrir mão. Tenho certeza que a hora que nós sentar lá no céu com Paulo, ele vai dizer, olha, eu tive que abrir mão disso, mas eu não me arrependo. Gente, eu não quero chegar na frente de Jesus e ele dizer assim, tu podia ter aberto mão daquilo e tu não fez. Eu quero que ele diga assim, parabéns, filha. Ouvi dele. Sabe, quando tu chegar no céu, Jesus diz, tá vindo ele ali, ó.
e já vim te receber, como o pastor ministrou esses tempos, né? Que Jesus estava em pé, esperando. Aí segue o texto dizendo que ele pergunta: o que precisa fazer? Aí ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Mas esse crer no Senhor Jesus é só chegar e fazer uma oração e dizer: eu creio no Senhor Jesus? É isso que Paulo e Silas fizeram? Fizeram somente uma oração e entra na minha vida, mexe na minha estrutura, cura todas as feridas. É isso? É um agir, é um caminhar. Não é só crer da boca para fora, mas sim a mudança de hábitos. Mudança de hábitos gera o quê? Salvação. Não adianta você crer no Senhor Jesus e você continuar no mundo, nas coisas que o mundo te oferece, ou melhor, dizendo. O mundo tem muito para te oferecer. Crer no Senhor Jesus é realmente dizer: ó, eu abro mão das coisas que me afastam de ti. Simples assim. E aí você faz uma autoanálise. O que tem te afastado de Deus? Algum tempo atrás, eu cheguei a fazer uma lista. Gente do céu, que lista. Nós somos tão falhos. Tão falhos e egoístas que nós não queremos abrir mão nada. Nós queremos os dois. Mas os dois nós não podemos ter. Os dois não dá para ter. A Bíblia diz que não há dois senhores te governando. Existe um Senhor que eu quero que me governe, que é Jesus. Esse Senhor tem governado já a minha casa há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e tudo foi transformado. Tudo foi renovado. Relacionamento, vícios, tudo. Sabe? Porque crer no Senhor é mudança de hábitos. Se nós não mudarmos os nossos hábitos, nós não cremos no Senhor. Nós temos Ele como um amigo ou como alguém que, quando eu preciso, eu busco. Não. Mudança. Transformação. Eu quero ressaltar que logo depois eles foram cuidados pelo carcereiro, né? O próprio cara que bateu neles foi curar as feridas, né? Foi fazer curativos. Às vezes Deus permite algumas tretas, vamos dizer assim, né? Para que você seja curado, para que aquela pessoa que um dia te ofendeu, te machucou, te magoou, venha curar as tuas feridas. Venha passar isopo. Sabe? Curar tuas feridas. É ferro que afia ferro. É ferro que afia ferro. Eu aprendo com você, você comigo, e assim nós vamos. Eu te firo, você me fere, e nós somos curados em Cristo Jesus. Amém? Deus não está dizendo que nós temos que ser perfeitos. Nós só temos que entender a nossa condição em Deus. Nós só temos que entender quem nós somos. Amém? E aí fala que depois disso eles o serviram Paulo e Silas e foram batizados.
Gente, o batismo é algo sério. O batismo é algo que nós, como pastores, precisamos falar mais do batismo. Batismo é transformação, é mudança de vida. Quando tu desce as águas, você está dizendo para o mundo que você nasceu para Cristo. Mas o mais importante ainda, que quando tu é batizado, quando tu realmente crê e vai ter uma vida com Cristo, você recebe a autoridade espiritual. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ele foi levado ao deserto. E ali ele passou algumas tentações. Mas passou por tentações. Mas foi dado a ele a autoridade para que o inimigo corresse da vida dele. Arreda-te de mim, Satanás. Autoridade espiritual. É isso que nós precisamos. Todos nós aqui, a grande maioria, já é batizado. Agora pare para pensar, se você não tem autoridade para dominar um pecado, é porque você não recebeu o verdadeiro batismo. Você só tomou um banho de piscina. Conheço muita gente que na empolgação quis se batizar e hoje estão fora, não entenderam o verdadeiro evangelho. Não entenderam o porquê do batismo. Que o batismo é importante. Quando você se batiza, você está realmente dizendo para as trevas: eu não pertenço mais a você. E o Espírito Santo vem e te dá autoridade. Eis que te dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E ter autoridade espiritual, gente, é tão bom. É tão bom que nós oramos e nós entendemos o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Abre a nossa visão. Você vai saber discernir entre uma luta normal e uma luta que vem de cima. A autoridade espiritual, ela é necessária para que as maldições que nós carregamos, que vêm de geração em geração, sejam colocadas diante de Deus e anuladas perante o inimigo. Como nós temos que entender as maldições que nós carregamos de geração para não passar para outra geração. Quando eu me converti, eu entendi várias coisas. A primeira delas, em 2008, que eu já contei aqui, foi que um dia eu estava orando no meu quarto lá de oração e veio vários familiares meus à mente. E vários tinham morrido de acidentes. Um caiu do telhado. O outro, o carro atropelou. E, enfim, outro sofreu. Enfim, vários acidentes. Mortes prematuras aconteceram. E quando o Franciel nasceu, o diabo disse para mim, eu tenho certeza que eu ouvi a voz do diabo, porque o Espírito Santo não era. E ele disse para mim, com 19 anos eu vou levar teu filho. Com 19 anos o teu filho vai morrer. Eu digo, esse pensamento, essa hora, poxa, eu ali ganhando. Gente, eu estava ganhando. Essas coisas na cabeça da gente. Aí passou, eu não entendia nada espiritualmente, não entendia nada. E aí eu tô lá no meu quartinho de oração e o Senhor diz, ora pelo teu filho. Gente, naquele ano o Franciel sofreu 5 acidentes. Todos eles não passaram de um arranhão. Por quê? Porque eu entendi e comecei a quebrar, a orar, a confessar. A gente não quebra a maldição, a gente confessa as maldições. A gente confessa as maldições e elas são anuladas. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que pôr em prática.
Anular as maldições. Oi? O podrão era o carro dele. Ele comprou um carro que o fundo era todo podre. Daí era o apelido do carro era podrão. Mas Deus guardou, Deus fez com que tudo isso fosse quebrado, fosse anulado. Gente, há poder no nome do Senhor. Há poder, mas não é um poder que tu diz assim, ó, sai em nome de Jesus. Não, é uma vida com o Senhor. É autoridade com o Senhor, é Ele que te dá. Às vezes tem gente que brinca com o nome de Deus. Não é isso que Deus quer. A autoridade ela só vem quando tu tem uma vida reta diante de Deus. Quando você realmente busca isso. Tem tantas coisas que nós precisamos mudar nos nossos hábitos. Tantas coisas. Porque quando Jesus diz que Ele teria vida, vida em abundância, essa vida não é só a vida eterna, essa abundância não é só para a vida eterna, gente. Essa abundância é aqui também. Nós podemos viver essa vida aqui na terra. Passamos lutas, sim, glória a Deus, porque as lutas nos fazem o quê? Crescer. Só não cresce aquele que foge. Tem gente que acha que Deus está sendo injusto, ou que Deus está castigando. Deus não castiga ninguém, apenas é o caminho que nós escolhemos. Deus diz, ó, tu segue assim, mas aí tu vai para assim. Entende? Como é bom servir o Senhor. E como eu disse, eu só lamento de não ter me entregado a Ele há mais tempo. Mas eu coloquei um propósito no meu coração, que nesse tempo que me resta, eu quero servi-lo com excelência. Eu quero realmente servir o Senhor com excelência. Não quero mais só da boca para fora. Quero autoridade espiritual. Eu quero olhar, ver as vidas sendo transformadas. Eu quero ser corrida das casas, quero dizer, Deus abençoe, mas tu vai servir o Senhor. Igual aquela professora fez comigo, né? A professora Dorcas, lá de Santa Cristina do Pinhal. Ela disse, tu vai dar muito glória a Deus e aleluia na tua vida. E eu olhei para ela e eu disse assim, só nesse dia eu vou estar morta, pois graças a Deus eu morri. Eu morri para o mundo, para viver para Cristo. Nunca vou esquecer dessa cena, gente. Ela me pegou nos braços e disse, tu vai dar muito glória a Deus e aleluia ainda. Porque eu ria, eu debochava dela porque ela era crente. E uma das vezes que eu fui para lá, eu encontrei com ela e eu disse, muito obrigada. Porque você profetizasse sobre a minha vida. Profetiza sobre a vida das pessoas, gente. O problema é que nós não profetizamos, nós amaldiçoamos. Se alguém faz algo para nós, nós não dizemos assim, ó, que o Senhor te guarde, que tu venha a ser transformado pelo Espírito Santo. Não, mas que tu morra, desgraçado. Nós amaldiçoamos. Espera que tu vai ver o que Deus, ainda botamos Deus no meio, né? Espera que tu vai ver, tu mexeu com a filha de Deus, tu vai ver o que Deus vai fazer contigo. Aí Deus só faz assim, o que tenho eu contigo, mulher? Sabe? Vamos profetizar mais palavras de bênçãos. Vamos parar de olhar para a trave, no olho do nosso irmão. Vamos olhar para nós mesmos, nosso interior. Faça que nem eu, mude-me, Senhor, mude. Bata aqui, ó, e diga, Senhor, me transforme. Eu quero ser transformada pelo teu poder. Me segue, Senhor, para que eu não veja o defeito do meu irmão. Me segue, me deixe surdo para que eu não ouça as palavras fofoca. O que tem matado muitos é a fofoca. Como tem fofoca
no meio do povo de Deus. A gente acha que as pessoas do mundo são fofoqueiros. Não, as pessoas, né, que não conhecem o Senhor, o maior fofoqueiro somos nós. Sabe por quê? Porque nós usamos a desculpa de ora por mim, ora por fulano, só para poder contar a fofoca. Eu só tô te contando para tu orar. Tá contando que é linguarudo mesmo. Eu tenho pedido a Deus isso, sabe, para frear a minha língua. Faça. Se eu freio a minha língua, não quero escutar, não quero falar, não quero ser fofoqueira. Tenho pedido a Deus isso. Amém? E por último, eu queria encerrar com 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço para judeus e nem para gentis, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas de muitos para que sejam salvos. O que diz na tua Bíblia? Salvos. Que é através do quê? De mim. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Todas as nossas atitudes têm que ser como Deus quer. E como é que eu vou aprender isso? Lendo, buscando, orando, se entregando. Amém? Se coloque de pé, queridos, vamos estar encerrando. Vamos estar orando, agradecendo o Senhor. Deixa eu chamar o pastor aqui então, pastor, e encerrar para nós. Amém, amados, que você possa reter essa palavra no teu coração, irmãos. Independente, irmãos, da posição social, independente do estudo que você tem, independente de qualquer coisa, da tua nacionalidade, inclusive. Você está nesta terra, irmão, sendo mantido em vida, porque existe um propósito para a tua vida. Nós temos vivenciado isso. Temos tentado, dentro da nossa limitação, sermos servos do Senhor. Temos tentado, dentro da nossa condição, estar disponíveis ao Senhor. E a minha oração por cada um de vocês é que esse desejo possa ser compartilhado. Que você se incomode em ver essa igreja tão vazia. Que você se incomode com os teus parentes não salvos, os teus amigos que estão afastados da casa de Deus. Que você se incomode com essas coisas. Para que através desse incômodo, desse inconformismo, o Senhor possa nos usar. O Senhor possa nos encher do Espírito Santo. Para que venhamos a ser, assim como foram Paulo e Silas, instrumentos de salvação. Porque é isso que nós iremos levar deste mundo. Tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos de coisas materiais vai ficar-nos. O que vai subir conosco, como o próprio apóstolo Paulo diz,
são as nossas obras espirituais. Toda a riqueza terrena vai ficar aqui, mas toda a riqueza celestial vai se refletir pelos séculos dos séculos na eternidade. Tudo que nós levamos daqui para o céu, todas as obras, vão se refletir por toda a eternidade. Nós vamos colher o fruto do nosso trabalho. Amém? Vamos trabalharmos, vamos semear, vamos fazer parte do projeto de Deus. No nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Amém?